Sócrates é uma daquelas pessoas que eu gostaria de ter conhecido. Totalmente fora dos padrões da época, reconhecidamente com inteligência acima da média, vivia numa situação social precária, andava de pés descalços e vagava pelas ruas de Atenas, atraindo incontáveis discípulos quando parava nas praças para discutir temas bastante variados. E tudo isso de graça, ao contrário do que faziam os filósofos da época. Incomodou os poderosos de plantão e acabou sendo condenado à morte, obrigado a tomar cicuta aos 70 anos. E o que é mais interessante é que ele não dava respostas, mas sim fazia perguntas. Apesar disso, foi um divisor de águas na filosofia ocidental, ao ponto dela ser classificada em duas fases, antes e depois de Sócrates. E tudo isso há 400 anos antes de Cristo. O método que criou ficou conhecido como maiêutica socrática, que pode ser definido como o ato de trazer a verdade à luz, como se fosse um parto de novas ideias. A palavra maiêutique, em grego, significa a arte de fazer partos, e a denominação de seu método faz referência à sua mãe, que era parteira. Nesses diálogos, Sócrates inicialmente levava os jovens que se apinhavam para ouvi-lo a questionar seu próprio saber sobre o assunto em discussão. Com perguntas simples que colocavam em xeque os seus valores e os costumes sociais vigentes. Depois, desfeita a base de sustentação das crenças, os interlocutores de Sócrates começavam a formular novos conceitos, novas formas, novas opiniões, cada vez mais estimulados a pensar sozinhos. Eu trago a história e o personagem Sócrates para que possamos fazer a seguinte reflexão. Qual é a nossa atitude com nossos filhos, amigos, colegas ou colaboradores de trabalho? Estamos tentando dar respostas a tudo ou fazendo com que eles busquem encontrar por si próprios novas alternativas para os seus problemas ou situações que se deparam rotineiramente? É comum irmos pela primeira alternativa. Fomos criados para atender às expectativas daqueles que nos procuram em busca de auxílio ou mesmo aconselhamento e temos como regra logo sair ditando caminhos a seguir. Pare para pensar. O exemplo de Sócrates realmente não é o mais adequado? No mundo onde coaches proliferam em proporção exponencial, uma boa pergunta pode ser muito mais importante do que 1000 respostas, muitas vezes calcadas em conceitos e preconceitos não necessariamente adequados para a realidade de cada um. Desconfie daqueles que têm resposta para tudo, qualquer que seja o assunto. Sócrates, sim, teve a resposta ideal para quando lhe disseram que ele era a pessoa mais sábia do mundo, ao dizer, só sei que nada sei. Profundo. Realmente, Sócrates era uma pessoa especial, que tinha consciência de que o conhecimento era um universo imenso e inexplorado à sua frente e se mostrou diferenciado ao questionar as verdades de um entendimento em voga, como o caminho para a sua evolução e de seus discípulos. Vale lembrar que nessas discussões surgiu outro referencial da humanidade, Platão. Sócrates teve muitos pensamentos que valem ser comentados. Os 4 que mais gosto são: a maneira de se conseguir boa reputação reside no esforço em ser aquilo que deseja parecer. Esta é uma regra importante. Muitas pessoas querem parecer uma coisa, mas no fundo são bem diferentes daquilo que se esforçam para vender como imagem. E aí, são derrotados pelo tempo, que aos poucos desvenda-lhes a verdadeira face e acabam decepcionando quem acreditou nelas. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Tem gente que se acomoda com o cotidiano e acaba repetindo o mesmo dia várias vezes, como espectador da própria vida. Aí, reclama do destino, da falta de expectativas ou de motivação, de infelicidade e, não raro, vivencia momentos de depressão. Sem altos desafios ou a propensão para encarar desafios, realmente a vida fica sem graça. Não pense em mal dos que procedem mal. Pense somente que estão equivocados. É comum julgarmos as pessoas sem levar em conta o que está por trás de suas atitudes. Errar é humano e é importante tentarmos entender as pessoas, reconhecendo que elas cometem equívocos, mas que não são ruins na essência. Dê uma chance a seu semelhante e sempre perdoe-os. Alcançar o sucesso pelos próprios méritos. Vitoriosos são os que assim procedem. Meritocracia é um modo de vida e não um jargão falado da boca para fora.
Muito se espera dos nossos gestores, cobrando deles o respeito à meritocracia. Mas será que estamos fazendo a nossa parte nessa história? Nossa atitude e resultados precisam estar condizentes com as nossas reivindicações. Uma cabeça como a de Sócrates também produziu a seguinte pérola: o ideal do casamento é que a mulher seja cega e o homem surdo. Bem, essa prefiro não comentar. Fico por aqui, acrescentando apenas que você pense em tudo o que eu disse neste vídeo quando alguém procurar sua ajuda. Perguntas simples podem levá-los a encontrar uma grande solução até mesmo para problemas complexos. Não tem tempo disponível para conversas com maior duração? Vale lembrar outro pensamento de Sócrates: tome cuidado com o vazio de uma vida ocupada demais. Até um próximo vídeo.